Boa noite, que bom que nós estamos juntos mais uma vez. Muito obrigado por estar nos recebendo aí na sua casa. Para nós é um grande prazer, uma alegria podermos dar continuidade a mais um dia desse estudo tão precioso que tem sido o livro de Daniel. E que bom que você está aqui, bem-vindo, bem-vinda. Você, na realidade, é o motivo de nós estarmos fazendo isso. É por isso que nós pedimos a você que, nesse momento, vá compartilhando essa live com outras pessoas. Compartilhe aí, tanto no Facebook, se você clicar lá, compartilhar, você pode compartilhar com outros amigos aí. Compartilhe também através do WhatsApp, das redes sociais, do YouTube. Vá compartilhando, porque nós nunca sabemos onde esse estudo vai cair, em que tipo de terreno esse estudo vai cair. E pode ser que um compartilhamento que você faz, a pessoa vai assistir, vai se interessar, vai aprender da palavra de Deus. Você é muito bem-vindo aqui. Mais uma vez, eu quero dizer e quero agradecer a todos aqueles que têm nos acompanhado, que têm mandado os seus pedidos de oração, tanto no Facebook quanto no Twitter. Nós louvamos a Deus pela sua vida e queremos te pedir que você vá escrevendo. Escreva aí de onde você está falando, de onde você está assistindo. Vai escrevendo aí, porque é muito importante para nós você estar aí. Deixa o seu like também nesse vídeo aqui, porque vai ser muito importante para todos nós. Nesse momento, eu quero convidar você a nós louvarmos juntos a Deus mais uma vez, e nós vamos cantar uma música bem conhecida, Ele Vem, porque essa é a nossa esperança. Eu espero esse dia chegar, todo povo reconhecerá. Eu aguardo, Ele vem me buscar. Toda a terra o confessará. Eu não sei quando será, mas permanecerei em fé. Enquanto Ele não chegar, viverei a declarar: Venha o teu reino e tua glória. Quando o céu se abrir, eu estarei ali, diante do trono, clamando santo. É o fim da dor, é o meu Senhor que vem. Ele vem.
Nós tivemos aí agora, tivemos a oportunidade de louvar a Deus juntos e que bom estarmos aqui mais uma vez. Eu quero apresentar para você, eu quero aproveitar esse momento para duas coisas. A primeira delas é desafiar você a compartilhar essa live. Então você que está conosco, compartilhe para o seu amigo. Você vai lá no Facebook em compartilhar e você compartilha na sua página. Você vai no YouTube compartilhar, você pode compartilhar através do WhatsApp, você compartilha com pessoas. E eu vou te dizer algo, pode ser que alguém que você esteja compartilhando vai ter contato com essa mensagem, vai ouvir da palavra de Deus e vai ficar impressionado. Então você, ao mesmo tempo, está pregando a palavra de Deus ao compartilhar esse vídeo com seus amigos. A segunda coisa que eu quero dizer é agradecer a você. Agradecer a você que tem sido fiel a Deus em todas as coisas, incluindo os dízimos e ofertas. E, como de costume, nós temos um aplicativo que eu gostaria de apresentar a você nesse instante, que é o aplicativo 7Me, que está cada dia mais fácil de usar. E eu quero que você preste atenção nesse vídeo que será transmitido a seguir. Adorar também é se relacionar com Deus. E neste momento especial, a nossa casa pode ser a melhor igreja à disposição do Senhor. Se podemos cantar, orar e estudar a palavra de Deus, também podemos dedicar a nossa fidelidade a Ele através de nossos recursos. Por isso, para você que já é doador e está se perguntando como fazer isso remotamente, eu quero te lembrar do aplicativo 7Me. Este app é super intuitivo, descomplicado e amigável. Por isso você pode continuar apoiando a sua igreja com total segurança dos seus dados. Baixe o app na Play Store ou Google Play, clique em dizimar e ofertar, preencha com seus dados e o resto é bem simples. E então, é só continuar com seu projeto pessoal de fidelidade com Deus. Bom, você pode ver aí um pouquinho do 7Me e que todos nós possamos ser fiéis a Deus. Eu quero orar por você que tem sido fiel a Deus. Eu quero também orar por muitos pedidos de oração que têm chegado aqui. Se você tem o seu pedido, vai escrevendo aí. Se você tem um agradecimento especial, vai escrevendo. Nós temos orado por esses pedidos, nós temos colocado esses pedidos nas mãos de Deus. Eu quero nesse instante orar, agradecendo a Deus e entregando a sua vida, a minha, a de todos nós nas mãos dele. Então, se você puder, feche os seus olhos e vamos falar mais uma vez com Deus. Querido Pai, obrigado pela tua presença conosco. Agora nós temos aqui alguns pedidos que estão sendo feitos através aqui dos recadinhos que as pessoas têm enviado. Querido Senhor, que o Senhor possa atender a cada um deles, que o Senhor possa ser com aquelas pessoas que estão angustiadas, ser com aqueles que estão deprimidos, seja com aqueles que estão enfrentando alguma luta, seja com esses teus filhos de uma forma muito especial. Eu quero agradecer ao Senhor por todos aqueles que também têm sido fiéis ao Senhor através de dízimos e ofertas. Que o Senhor aceite a nossa adoração, mas que de uma forma especial o Senhor possa estar restaurando a vida de todos os teus filhos, atuando, conduzindo a vida deles. Nós nos colocamos em tuas mãos e te pedimos uma bênção muito especial pelo estudo da tua palavra. Que mais uma vez o Senhor possa usar o pastor Leonardo e os seus convidados para transmitir essa mensagem de poder a todos nós. Que o Senhor nos fale nessa noite. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, que Deus possa abençoar você. Chegou o momento tão esperado de nós estudarmos a palavra de Deus e agora você vai ter a oportunidade de fazê-lo através do pastor Leonardo e dos seus convidados. Que Deus abençoe você. Olá
Olá, boa noite, mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Que bom poder estar aqui mais uma vez com você, para que juntos possamos estudar a Palavra de Deus. Mais uma vez, eu não posso deixar de agradecer você que tem participado conosco, você que tem compartilhado essa série, juntamente com seus amigos, seus companheiros de trabalho, seus familiares. Eu quero dizer que hoje é mais um dia muito especial, onde nós vamos aprender um pouco mais da Palavra de Deus, estando mais perto da sua vontade e entendendo um pouco mais do plano que Deus tem para a vida de cada um de nós. Assim como foi das outras vezes, hoje eu não estou sozinho, tenho mais 2 amigos especiais que hoje vão me ajudar a compartilhar esse tema com você e com seus amigos. Eu já quero apresentar também esses amigos especiais. Nós temos aqui hoje o pastor Aguinaldo Nicoletti, o nosso amigo, ele é pastor do distrito do Jardim Guatemi. Pastor, seja bem-vindo, boa noite. Boa noite, pastor Leonardo, boa noite a todos vocês que estão aí nos acompanhando, que Deus abençoe você, seu lar, sua família, e um abração para aquele povo querido do Jardim Guatemi, né, do nosso distrito, e também para minha família, um beijo para as minhas meninas, para minha esposa e meu meninão. Quero aproveitar também, pastor, mandar um abraço lá para o pessoal do Jardim Guatemi. Eu tive o privilégio também de ser pastor lá naquela região. Tem alguns amigos lá também. Deus abençoe vocês. Continuei focado aí na missão, ajudando o pastor, porque Jesus está voltando. Deus abençoe vocês. Temos aqui hoje também mais um amigo especial, o pastor Solimar Lopes. Pastor Solimar, eu tenho o privilégio de poder trabalhar com ele aqui na equipe de evangelismo aqui da Associação Paulista Leste. Pastor, seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado, pastor Leonardo. Uma boa noite, pastor Aguinaldo. Uma boa noite para você também. É sempre muito bom estar aqui mais uma vez com esse estudo, pastor. Obrigado, pastor. E assim, como eu sempre faço, eu quero convidar você nesse momento para que você se ajeite aí, juntamente com a sua família, no seu local de trabalho, não importa onde você esteja, mas agora chegou o momento onde eu e você vamos estudar a Palavra de Deus. Então, se você tiver condições, pegue papel, pegue o seu aplicativo, vamos tomar nota, porque é importante nós anotarmos. Eu mencionei outro dia um dos temas, uma senhora que mandou para mim uma imagem, uma foto, dizendo, pastor, a minha Bíblia é só Daniel e Apocalipse. E eu quero que a sua fique assim também, anote o texto aí, os comentários, porque assim a gente aprende um pouco mais e nós vamos avançar no conhecimento da Palavra de Deus. Nesse momento, eu quero convidar você para que você se ajeite, nós vamos ter uma palavra de oração. Eu vou pedir que o pastor Solimar introduza nesse momento a nossa vida na presença de Deus, pedindo também a iluminação do Espírito Santo. Vamos orar? Querido eterno Deus, nosso bondoso Pai, louvamos o teu santo nome pela salvação em Cristo Jesus. Neste momento, Senhor, iniciaremos mais um estudo. Pedimos a iluminação do Espírito Santo, para que possa iluminar a nossa mente, para que nós possamos compreender a Tua palavra, a Tua vontade em nossa vida. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pastor Solimar. Quero dizer para você que esse é o penúltimo tema da nossa série. Eu sei, você ficou triste, mas eu acredito que no futuro nós teremos outros momentos onde nós vamos nos reunir, mas depois nós vamos também providenciar para que você possa, através do YouTube, acompanhar também o link, não somente da segunda jornada, mas também da primeira jornada da série Esperança para o Mundo em Crise. E eu tenho uma novidade para você. Dos dias 26 a 29 de agosto, nós estaremos juntos aqui mais uma vez, uma jornada especial na Associação Paulista Leste. Assim como foi na primeira série, nessa segunda série nós queremos concluir justamente com uma semana especial onde pessoas serão batizadas, pessoas testemunharão do seu amor por Jesus Cristo. Então se prepare, nós vamos encerrar a nossa série no dia 23/8 e no dia 26 nós retornamos juntos aqui e eu já quero que você me ajude, já comece a avisar os seus amigos aí para que todo mundo possa participar e nós vamos encerrar no mês de agosto ali com uma linda festa para a honra e glória de Deus. Algo interessante para nós introduzirmos o nosso tema é o seguinte, em Daniel capítulo 1, menciona que Nabucodonosor levou Israel para o cativeiro em Babilônia. O capítulo 12, ele fala justamente sobre o momento em que Miguel se levantará para levar o povo de Deus da Babilônia espiritual. Mas pare para pensar, em cada uma das narrativas e profecias de Daniel, o fim chega com a derrota dos inimigos de Deus. Mesmo que aparenta que as forças do mal, elas estão assumindo o controle, mais uma vez Deus se manifesta mostrando o seguinte, eu estou no controle da situação e eu vou resolver todos os seus problemas. Algo interessante, sejam os conspiradores da corte de Dario, seja Belsazar, também o chifre pequeno e até mesmo o rei do norte, como nós já estudamos nos outros temas, todos eles, nós vimos na história, na profecia, eles serão destruídos. E Daniel 12 reafirma para mim e para você a verdade e introduz algo novo. A própria morte,
ela será extinta. Já parou para pensar? Nós que vivemos em tempos de pandemia, onde muitas vidas foram ceifadas, a Bíblia diz que Deus tem algo reservado para aqueles que creram no seu nome. Jesus Cristo, certa vez, ele disse o seguinte, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Então, o livro de Daniel, ele encerra justamente com essa verdade fantástica, principalmente no capítulo 12, os próximos 2 temas, a começar deste, vão falar um pouquinho sobre isso. Outro detalhe importante, porém, até que esse glorioso dia chegue, haverá um tempo de espera, de problemas e de feroz perseguição. A Bíblia nos ensina que antes do retorno de Jesus a esta terra, haverá um tempo de grande prova para o povo de Deus. E talvez eu esteja falando para alguém, e falo isso com todo respeito, com todo carinho. Você já parou para pensar que muitas vezes nós enfrentamos dificuldades, e isso são consequências desse mundo de pecado, e temos a impressão, pastor, de que estamos carregando todos os problemas do mundo. A Bíblia diz que nós ainda enfrentaremos um tempo de angústia como nunca houve. Mas há poder no sangue de Jesus. Deus já tem a solução também para esse momento. O grande tempo de angústia ele é mencionado nos escritos de Daniel. Nesse tempo, segundo Daniel, capítulo 12, verso 1, diz assim, se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, o qual nunca houve. Nós vamos ler o texto de novo depois. Desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo e todo aquele que for escrito no livro. Esse livro que nós vamos falar um pouquinho sobre ele hoje também no estudo, no tema de hoje. E como a Bíblia diz, o assentar-se, a Bíblia diz que quando Jesus ele se assenta, ele mostra um tipo de obra a ser realizada. As posturas, as posições que o ancião de dias assume diante da profecia, ela mostra ações e obras diferentes. Mas esse início, esse assentar-se, mostrou, como nós vimos em outros temas, o início da obra dele como mediador no céu, só que o levantar-se, ele vai mostrar que é simultâneo também o fim da graça e o início das 7 últimas pragas. Pastor, parece que está ficando muito confuso. A princípio pode até parecer, mas nós vamos ver hoje, no tema de hoje e também no próximo tema, alguns detalhes referentes aos últimos dias da história desse mundo. Eu não sei se você se lembra que quando Daniel recebe essa visão, o texto diz o seguinte, é para o tempo do fim, para os últimos dias. E eu tenho feito questão de frisar que nós estamos vivendo os últimos dias da história desse mundo. E esse tempo de angústia, ele vai do momento em que se pronuncia no céu o decreto de Apocalipse, capítulo 22, verso 12. É o momento em que termina a graça ou a oportunidade de salvação, até o dia da segunda vinda de Cristo. Então, o tema de hoje, ele vai falar sobre isso, sobre também o fechamento da porta da graça. Mas algo interessante é que as provações são permitidas por Deus e o objetivo é transformar o nosso caráter e nos preparar para vivermos com Ele a eternidade. E a boa notícia dessa noite e desse tema do livro de Daniel é que nesse tempo de prova se levantará Miguel, como eu mencionei, que é o próprio Cristo, para salvar os fiéis, os filhos de Deus, aqueles que decidiram romper com as coisas desse mundo para seguirem na direção, fazendo a vontade de Deus. A Bíblia diz que Jesus, ele se tornou o salvador daqueles que lhe obedecem. E você, está disposto a obedecer e fazer a vontade de Deus? Então, hoje o nosso tema, ele vem com o título, Um Tempo de Angústia e o Tempo do Fim. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso e eu chamei os meus amigos aqui para que eles pudessem me ajudar. Eu já vou me dirigir ao pastor Nicolete mais uma vez, pastor, de coração, quero agradecer a sua presença. O senhor sabe do carinho que nós temos pelo Senhor e eu queria que o senhor nos ajudasse hoje, trazer para a realidade do nosso grupo lá. Nós vimos que Daniel teve uma revelação especial no capítulo 12, nós vemos aqui a conclusão dessa profecia, desse livro maravilhoso, mas que revelação foi apresentada a Daniel com relação aos últimos dias, pastor? Por favor. Muito bem. Pastor, boa noite. Nosso carinho é recíproco, né? Sim. Pela família, inclusive. Eu queria desejar uma boa noite também para o meu companheiro hoje aqui de desenvolvimento do assunto, né? Pastor Solimar. Hoje nós vamos ajudar o pastor Leonardo e é um privilégio também estar com o senhor aqui, viu, pastor? Obrigado pelo companheirismo aí, tá? Bom, mais uma vez, boa noite a todos. Esse tempo de que fala Daniel é interessante, sabem? A profecia que foi, a revelação que foi apresentada a Daniel, Daniel 12, verso 1, diz assim, o texto bíblico: Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do povo de Deus, e haverá tempo de angústia,
como nunca houve desde que existem nações até aquele tempo, mas naquele tempo o povo de Deus será salvo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Bom, que tempo é esse? Se a gente ligar, pastor Leonardo, pastor Solimar, se a gente ligar Daniel 11, verso 40, Daniel 11, verso 40 diz assim, olha que legal. Daniel 11, 40. No tempo do fim, o rei do sul lutará contra ele, o rei do norte arremeterá contra ele. Então, essa luta que haverá, de acordo com o que diz Daniel 11, 40, que a gente já estudou aí nos estudos anteriores, parece que os dois textos estão ligados. Então, isso quer dizer que o tempo onde se levantará Miguel é exatamente o tempo do fim. E a gente sabe pelos estudos anteriores, desde o começo o pastor Leonardo está conversando, falando com vocês aqui, esse tempo do fim iniciou-se desde 1798, ok? E nós estamos no desenvolvimento, passamos por 1844, e nós estamos seguindo em frente, então, nesse desenvolvimento da ideia, onde Daniel teve a revelação, e essa revelação de que Daniel teve foi exatamente para poder mostrar que os acontecimentos aconteceriam, né, os acontecimentos finais se dariam, se desenvolveriam exatamente nos últimos momentos de existência dessa terra, antes da volta de Jesus, o tempo do fim. Ok, pastor, obrigado. O que você precisa entender, e nós precisamos deixar claro, é justamente sobre esse tempo do fim. Antes do retorno de Cristo a essa terra, os filhos sinceros de Deus, é isso mesmo, os filhos sinceros de Deus passarão por um tempo de angústia jamais experimentado nessa terra. E eu falo para você, você acha que você enfrenta problemas? Você acha que você tem enfrentado dificuldades? O apóstolo Paulo, ele até menciona, pastores, que nós ainda não resistimos até o sangue. Mas aí a nossa fé, a nossa fidelidade, o nosso compromisso com Cristo, ele será provado ao extremo. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Eu já vou pegar o embalo aqui, já transferir a segunda pergunta, que elas estão interligadas para o pastor Solimar. Pastor, mas que descrição o profeta Jeremias, ele faz desse mesmo evento? E antes do senhor responder, talvez nós tenhamos alguém que está entrando pela primeira vez nessa transmissão, eu até brinco e falo assim, talvez você caiu de paraquedas. Nós estamos na série Esperança para o Mundo em Crise, a segunda jornada, estamos na conclusão do estudo do livro de Daniel, estamos falando sobre esse tempo, essa situação, esse evento que tem uma data profética marcada na história, onde eu e você, que queremos fazer a vontade de Deus, vamos passar por essas provas, mas nós vamos entender que Deus, ele estará do nosso lado. Mas pastor, faça para nós aí, qual foi a descrição que Jeremias, o profeta Jeremias, traz sobre esse evento, lá no capítulo 30, versos de 5 a 7, por favor? Ok, pastor Leonardo, amigos que estão nos acompanhando, eu convido você a abrir a palavra de Deus aí no livro do profeta Jeremias, no capítulo 30, vamos ler a partir do verso 5. Diz assim a palavra do Senhor: assim diz o Senhor, ouvimos uma voz de tremor e de temor e não de paz. Perguntai, pois, e vede se acaso um homem tem dores de parto. Porque vejo, pois, a cada homem com as mãos na cintura, como a que está dando a luz, e porque se tornaram pálidos todos os rostos? Ah, que grande é aquele dia, e não há outro semelhante. É tempo de angústia para Jacó, ele, porém, será livre dela. Aqui, pastor Leonardo, pastor Aguinaldo, o profeta Jeremias, ele faz um paralelo entre a angústia do povo de Deus e a angústia vivenciada por Jacó em seus dias. Em Gênesis capítulo 32, verso 6, ali a Bíblia nos relata a angústia que sofreu Jacó, ao saber que o seu irmão Esaú, que ele tinha enganado, estava marchando em sua direção com 400 homens. Imagina a angústia que ele teve naquele momento. Então é sobre isso que o profeta Jeremias está relatando, e essa experiência de Jacó, ela também, pastor Leonardo, pastor Aguinaldo, ela é tomada como exemplo da angústia que o povo de Deus enfrentará nos dias finais desta história. Ok. E eu quero dizer para você que talvez
a melhor forma de você entender um pouco mais o Novo Testamento, os nossos dias, a Bíblia sempre ela volta para os primórdios, para os princípios, a base. Como o pastor mencionou, o exemplo ou de onde é tomada essa experiência é justamente essa experiência de Jacó. Eu vou pedir que os nossos amigos aí da transmissão, eles possam nos ajudar, só para você entender um pouquinho esse paralelo entre Jacó e a experiência que os salvos enfrentarão no tempo do fim. Por exemplo, Jacó foi ameaçado de morte por Esaú. A Bíblia nos mostra que no fim dos dias, o remanescente fiel, ele também será ameaçado de morte. Jacó, ele lutou para conseguir o livramento. Os remanescentes também clamarão a Deus de dia e de noite para ter a certeza da salvação em Cristo Jesus. Terceiro ponto, Satanás, ele levou Esaú a marchar contra Jacó. Os ímpios também marcharão contra os remanescentes, unirão todas as suas forças para tentar destruir o povo de Deus. Quarto item, Satanás se esforçou para impor sobre Jacó a intuição de culpa, aquele pensamento de não ter solução para o seu problema ou salvação. Satanás também se esforçará para fazê-lo pensar que os santos não terão salvação, não alcançarão a vitória em Cristo Jesus. E último ponto, trazendo esse paralelo, Jacó se apegou ao anjo e insistiu até prevalecer. O remanescente também se apegará a Deus e alcançará também a vitória em nome de Jesus. Apenas para vocês entenderem esse paralelo. A história está se repetindo, só que agora com muito mais intensidade, mais do que uma luta física entre irmãos para resolver uma situação, mas a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne, pastor, mas é contra principados e potestades. Então, esse evento que está marcado na história, ele é um evento que ultrapassa as dimensões, talvez até previstas pela humanidade. Mas eu quero dizer para você, não se assuste. É um evento que está marcado, um evento que os fiéis passarão, mas nós temos a segurança e vamos entender nesse tema que Jesus está do nosso lado. Eu vou para a pergunta de número 3. Pastor, nós já entendemos um pouquinho sobre esse evento que acontecerá, está marcado, está próximo, né? Nós estamos vivendo os últimos dias da história desse mundo, mas que evento assinala o início desse período de prova para o povo de Deus? Nós temos até 2 textos, não sei se a gente pode ajudar o senhor. O que o senhor acha, pastor? Vamos lá, eu vou ler Apocalipse 15, verso 8, e nós temos também o texto de 22, verso 11. Será que o pastor Solimar pode me ajudar, por favor? Ok. Então, 2 textos então, Apocalipse 15, verso 8 e Apocalipse 22, verso 11. Vamos começar com 22, verso 11, por favor, pastor. Diz assim a palavra de Deus: continue o justo fazendo justiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Muito obrigado, pastor Solimar. E agora, Apocalipse 15, versículo 8, o santuário se encheu de fumaça da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia entrar no santuário enquanto não se cumprissem os 7 flagelos dos 7 anjos. Então, é interessante a gente perceber que o evento que vai assinalar, é o fechamento da porta da graça. No céu, Jesus vai dizer, está feito, tetelestai, a gente já sabe a respeito disso, e então quem é justo continuará sendo justo, quem é injusto continuará praticando a injustiça. Em outras palavras, nós teremos tempo de arrependimento até esse instante. Depois, infelizmente, quem decidiu continuar fazendo sua própria vontade, continuará fazendo sua própria vontade e estará perdido irremediavelmente. Nós sabemos que quando Jesus ele encerrar essa obra mediadora no santuário, e também esse período é a primeira fase do juízo investigativo, a verdade é que quando a última pessoa estiver ouvindo a mensagem do Evangelho, Jesus ele já estará saindo do santuário para vindar o galardão a cada um segundo as suas obras. E foi bem frisado, pastor, eu te agradeço, justamente nesse momento, encerra-se a oportunidade de salvação, contrariando várias filosofias ou algumas doutrinas que não têm nada a ver com a Bíblia. Nesse momento, sim, encerra-se a oportunidade de salvação, quem é justo, continue sendo justo, e quem é injusto, não terá mais solução. Então, aqui, esse evento, justamente quando Jesus ele encerra essa obra dele no santuário,
encerra-se também a oportunidade de salvação e todos os casos já estarão decididos. Esse momento também, como foi mencionado, é chamado como o fechamento da porta da graça. Essa expressão ela não está na Bíblia, mas o conceito por ela ensinado pode ser encontrado em vários textos. Se você quiser até anotar, eu não vou até mencionar, vou mencionar, mas não vou ler, até por questão de tempo. Nós temos lá Mateus 25, verso 10, nós temos Lucas 13, verso 25, temos Apocalipse capítulo 3, verso 7, 22, verso 11, como foi lido. Então, assim, esse é um momento muito importante. Mas, pastor, e hoje? Hoje, eu e você, nós temos a oportunidade de nos decidir e aceitar a Cristo como nosso Salvador. Só que vai chegar um tempo onde não haverá mais oportunidade de salvação. Mas hoje eu e você podemos aceitar o convite de Cristo e ocupar o lado daqueles que serão salvos. Pastor, obrigado mais uma vez. Tá bom? Precisamos estar atentos, né, pastor, para esses últimos momentos que estamos vivendo aqui nessa Porque são momentos decisivos. E, pastor Solimar, a pergunta de número 4. Nós vamos fazer agora, nós vamos relacionar alguns textos, eu vou pedir a ajuda do senhor, que tem a ver com também esses eventos. Nós temos alguns eventos que ocorrerão antes do fechamento da porta da graça. Eu vou pedir a ajuda dos nossos amigos lá, para que eles possam projetar. Eu vou querer que o senhor faça aí um paralelo, o senhor já marcou os textos aí, e nos diga quais são os eventos marcantes antes do fechamento da porta da graça. Por favor. Ok, pastor Leonardo. Alguns eventos, amigos, vão acontecer antes do fechamento da porta da graça. E um deles é descrito no livro do profeta Joel, no capítulo de número 2, versos 23 e 28. Diz assim: Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor, vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora a chuva temporã e a serôdia. Verso 28 diz: E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Muito bem, aqui o primeiro evento que acontecerá antes do fechamento da porta da graça será o derramamento do Espírito Santo em sua plenitude. E esse derramamento do Espírito Santo vai habilitar os cristãos sinceros para a pregação da última mensagem de advertência antes da volta de Jesus. Um outro evento que vai acontecer, nós encontramos também no livro de Mateus, eu convido você a acompanhar comigo, Mateus capítulo de número 24, o verso é 14. Pastor, vamos fazer assim, até para a gente ganhar um pouco mais de tempo, eu vou pedir que o pastor leia para a gente Apocalipse capítulo 13, verso 14 a 17. Okay. Eu vou ler Mateus para o senhor, posso ajudar, pastor? Ler, pastor, por favor. Eu vou ler Mateus capítulo 24, verso 14, que na verdade Mateus, ele é a confirmação daquilo que Joel profetizou. Exatamente, né? Pastor. No verso 14 diz assim, e será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações, então virá o fim. Muito bem, pastor. E nesse texto aí fica bem claro que será pregado o evangelho. Mas antes, Satanás tentará imitar a volta de Jesus, tentando se passar pelo próprio Cristo. É um dos eventos que vai acontecer antes do fechamento da porta da graça. Apocalipse capítulo 13, nós vamos ler agora, versos 14 a 17. O pastor Aguinaldo vai ler para a gente. Seduz aqueles que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, àquela que foi ferida a espada e sobreviveu. E lhe foi concedido o poder para dar vida à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse morrer todos os que não adorassem a imagem da besta. A todos, pequenos e grandes, os ricos e os pobres, livres e escravos, faz com que lhe seja dada certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Muito bem. Então, aí um outro evento será, então, a pregação do evangelho. Então, ninguém terá desculpa. O evangelho será pregado para todas as pessoas e todos terão a oportunidade de se entregar a Jesus ou não entregar a Jesus. Pastor, e aqui tem um detalhe importante, Pois que não, esse pastor. texto ele também diz que existe um momento na história desse mundo que está marcado, onde
todos vão ter que, além de ter a oportunidade, eles vão ter que se decidir, eles vão ter que ocupar um lugar. Nós temos aí dois símbolos importantes. Nós temos o selo de Deus e a marca da besta. Aqueles que foram fiéis a Deus, eles receberão o selo de Deus. E nós já estudamos aqui em outros temas, que é o sábado, o quarto mandamento. E por que a marca da besta também ela é colocada na mão e na fronte? Tem a ver com adoração e com o trabalho. É justamente esse decreto que ele vai justamente fazer com que os salvos sejam perseguidos. Então pare para pensar, você que ainda não se decidiu, você que ainda não ocupou um lugar ante as frentes de batalha ao lado de Deus, você precisa se decidir. Pastor, pode continuar aí. Pois não, pastor Leonardo. Pastor Aguinaldo, um outro texto que também nos ajuda a entender aí, esses eventos que vão acontecer antes do fechamento da Porta da Graça, é 2 Coríntios capítulo 11, verso 14. A Bíblia diz assim: e não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. E vamos então para um outro texto, que será o último texto da leitura, que é 2 Timóteo capítulo 2, verso 8 a 10, diz assim. Lê, por favor, pastor Aguinaldo. Lembre-se de Jesus Cristo ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. É por ele que estou sofrendo até algemas como malfeitor. Mas a palavra de Deus não está algemada. Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Amém. Um outro evento que acontecerá, pastor Aguinaldo, pastor Leonardo, será um decreto que será firmado, obrigando a todos os moradores a receber a marca da besta e adorar a sua imagem. Será também um evento marcante que vai acontecer antes do fechamento da Porta da Graça. Mas você percebe que esses eventos eles estão interligados? Nós temos aí o decreto, o sinal, a marca da besta, o selo de Deus. Só que é interessante esse texto que o pastor leu, falando justamente sobre provações, tribulações. Eu vou mencionar esse texto no final, na conclusão. Jesus ele disse assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ser cristão não é garantia que você vai ter dinheiro no bolso, não é garantia que você vai ter saúde, não é garantia que nesse mundo nós não enfrentaremos privações ou dificuldades. A gente estava mencionando sobre isso agora mesmo, mas a garantia de Cristo é de que Ele estaria conosco todos os dias, até a consumação do século. E a Bíblia também ela trabalha nessa direção, justamente o texto que o pastor mostrou, é que Deus ele também não permitirá que eu e você enfrentamos provações ou privações maiores do que aquelas que nós possamos suportar. Mas junto com a provação, Deus ele envia também o poder necessário para que eu e você possamos ser mais do que vencedores. Pastor, obrigado. Agora eu vou para a pergunta de número 5. Pastor, quando ocorrerá esse evento, quando Cristo ele vai encerrar a sua obra mediadora no santuário celestial? Bom, logo que Cristo, pastor Leonardo, pastor Solimar, querido amigo que me ouve aí também, que nos acompanha, a primeira coisa que vai acontecer, quando Cristo encerrar a sua obra no santuário celestial, será o derramamento das 7 pragas, tá bom? Cai a primeira praga, fecha-se a porta da graça, e então os 7 flagelos, de que diz o Apocalipse, tá bom? A taça da ira, né, de Deus será derramada sem mistura. Em outras palavras, o ministério do Espírito Santo se encerrará aqui na terra e por isso não haverá mistura da misericórdia, né? Tá bom? Então as 7 pragas cairão e de acordo com o que diz Apocalipse 18, verso 8, 18:8, dentro de um ano as 7 pragas cairão e depois desse único ano, Jesus Cristo retornará à terra para salvar aqueles que o aguardam. Então a Bíblia mostra que existe uma data prevista, marcada, após o caimento das 7 pragas. Jesus também ele encerra a sua obra mediadora, e então ele virá. Preciso repetir isso para você, virá para dar a cada um, segundo as suas obras, o galardão tão prometido. A Bíblia diz que ainda existe necessidade de perseverança, porque havendo feito a vontade de Deus, alcançareis a promessa. E qual é a maior de todas as promessas? É a volta de Cristo. Nós vamos falar isso ainda nesse tema e também no tema seguinte sobre o estabelecimento do reino de Deus. Mas eu quero fazer uma outra relação aqui, pastor. Nós vimos alguns eventos que ocorrerão antes do fechamento da Porta da Graça e agora nós vamos trabalhar os eventos que ocorrerão após o fechamento da Porta da Graça. E
Nós vamos pedir, nós vamos ajudar. Eu já vou pedir que o senhor já divida os textos aí para que a Vamos gente lá. possa ganhar um pouquinho mais de tempo. Agora nós vamos falar sobre os eventos após o fechamento da Porta da Graça. Ok? O primeiro texto para a gente entender esses eventos é de de Daniel, capítulo 12, verso de 1 a 2. O pastor Aguinaldo nos ajuda Pois aí não. com o texto de Apocalipse, capítulo 16, 16. do 1 ao 21. Ok. Eu vou ficar então com Apocalipse capítulo 1, verso 7. Pode ser, pastor? Ok, pastor. Ok. Muito bem. Bom, amigos, a palavra de Deus diz assim, Daniel capítulo 12, a partir do verso 1. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Então, o primeiro evento aqui que vai acontecer após o fechamento da Porta da Graça será um tempo de angústia sem precedentes. Pastor Aguinaldo nos ajuda aí com o texto de Apocalipse. É um outro evento Apocalipse também. 16, então, fala sobre as 7 pragas, né, os 7 flagelos, como queiram. Em verso 1, ouvi uma voz forte vinda do santuário, dizendo aos 7 anjos, vão e derramem sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. O primeiro flagelo. Então, verso 2, o primeiro anjo foi e derramou sua taça sobre a terra, e apareceram úlceras malignas, dolorosas nas pessoas que tinham a marca da besta e que adoravam sua imagem, o segundo flagelo. O segundo anjo derramou sua taça no mar, e o mar se transformou em sangue, como de um morto, e morreu todo ser vivo que havia no mar, terceiro flagelo. O terceiro anjo derramou sua taça nos rios, nas fontes de água, e eles se transformaram em sangue, o quarto flagelo. O quarto anjo derramou sua taça sobre o sol, lhe foi dado queimar a humanidade com fogo, e esse é o quinto flagelo. Verso 10, o quinto anjo derramou sua taça sobre o trono da besta, o reino da besta ficou em trevas e as pessoas mordiam a língua por causa da dor que sentiam. Sexto flagelo. O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e as águas do rio secaram para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do Oriente. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta, da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, e que se dirigem aos reis do mundo inteiro, a fim de ajuntá-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então ajuntaram os reis, verso 16, no lugar que em hebraico se chama Armagedon, o sétimo flagelo. Verso 17, então o sétimo anjo derramou a sua taça pelo ar, e uma voz forte saiu do santuário do lado do trono, dizendo, está feito. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, e aconteceu um grande terremoto, como nunca houve antes na face da terra, tal foi o terremoto forte e grande. Verso 20, todas as ilhas fugiram, os montes não foram achados, e verso 21, também desabou do céu sobre as pessoas uma grande chuva de granizo, com pedras que pesavam mais de 30 quilos, e por causa do flagelo da chuva das pedras, as pessoas blasfemaram contra Deus, porque esse flagelo do granizo era terrível. Obrigado, pastor Aguinaldo. Então, como você percebeu na leitura, um outro evento que acontecerá após o fechamento da Porta da Graça será o derramamento das 7 últimas pragas. Pastor Leonardo, então, vai ler para a gente aí o texto de... Antes de eu ler Apocalipse capítulo 1, verso 7, um detalhe importante aqui, falando sobre o tempo da angústia, e o que vai polarizar também esse momento, essa sensação dos salvos, é porque as pragas irão cair, e essas pragas serão locais. E talvez a praga caiu aqui, você não tendo sido atingido, aquela sensação de você estar sendo salvo ou não. Isso vai causar uma angústia, um sofrimento emocional e espiritual na vida também dos servos de Deus. E Satanás ele vai agir durante isso. No capítulo 1 de Apocalipse, no verso 7, fala sobre a volta de Cristo, que diz assim, eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até quantos trespassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Pastor, só um detalhe aqui, nós temos o tempo de angústia, a queda das últimas pragas, você vê que agora a gente está montando o quebra-cabeça dos eventos anteriores e também posteriores ao tempo de angústia, que vão acontecendo. E agora, nós temos qual evento, pastor? Apocalipse capítulo 1, verso 7? Agora será o que todos nós aguardamos, a volta gloriosa de Jesus Cristo. Amém. Amém. Eu convido os amigos também aí a um outro texto de Daniel, capítulo 12, o verso 2. Diz assim a palavra de Deus: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão,
uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Então, um outro evento que vai acontecer será uma ressurreição especial, onde um grupo de salvos e perdidos ressuscitam juntos. Olha só, pastor Leonardo. E o pastor Aguinaldo, pode ler para a gente o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16? Nós vamos encontrar nesse texto um outro evento. Um detalhe importante aqui, pastor, e nós vamos explorar um pouco mais isso no próximo tema, é justamente quando fala sobre a morte. A Bíblia já nos apresenta no livro de Daniel e na conclusão da história desse mundo que um dos nossos maiores inimigos, que é a morte, ele será vencido, ele será destruído. Lá no livro do Apocalipse diz que lá na nova terra não haverá qualquer maldição, não haverá pranto, nem luto, nem morte e nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Lê para a gente o texto, pastor, por favor. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Muito bem, pastor Aguinaldo. Queridos amigos, aqui vai acontecer então a ressurreição dos salvos. Olha, estamos vivendo um momento difícil, perdemos amigos, parentes, mas aqui a Bíblia nos apresenta uma grande esperança de reencontrar esses amigos, esses irmãos, pela volta de Jesus, na ressurreição dos salvos. É um evento que vai acontecer, pastor Leonardo, pastor Aguinaldo, após o fechamento da porta da graça. Amém. E por que é importante você conhecer esses eventos? Para que você possa se situar no contexto e você entenda que nós estamos vivendo realmente os últimos dias da história desse mundo. Esses são eventos que estão próximos. Nos dias de Daniel, ele recebeu a visão e o conselho foi para o tempo do fim. Os dias que nós estamos vivendo, como foi mencionado, duas datas, 1798 e desde 1844. Iniciou também o juízo investigativo e nós estamos vivendo os momentos finais da história desse mundo, mas ainda falta você se decidir. E agora nós vamos falar sobre algo muito importante também, que é justamente a volta de Jesus. Nós vimos, pastor, que a volta de Jesus dará início a qual período de tempo? O senhor pode dar mais uma trabalhada e mostrar isso para os nossos amigos, por favor? Vamos lá, pastor. Queridos, Jesus aparece nas nuvens dos céus. Jesus está voltando. E quando ele aparece nos céus, inicia-se aquele período fantástico de Apocalipse 20, verso 4. Eu quero ler para você. Vi também tronos e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade para julgar. Vi ainda as almas dos que foram decapitados por terem dado testemunho de Jesus e proclamado a palavra de Deus. Estes são os que não adoraram a besta nem sua imagem e não receberam a sua marca na testa e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Em outras palavras, quando nosso Senhor Jesus Cristo aparecer nas nuvens dos céus, os 1000 anos, o milênio terá início. E o que vai acontecer será fantástico, maravilhoso. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, serão levados aos céus. Meus queridos, aqueles que foram fiéis ao Senhor, pagaram o preço, conforme disse o pastor Leonardo, e tiveram as suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro, que estarão vivos, serão transformados num abrir e fechar de olhos e encontrarão com aqueles que foram ressuscitados nas nuvens dos céus e estarão então para sempre com o Senhor. E só para você, mais uma vez, se situar, nós entendemos que quando Jesus volta a encerrar a primeira fase do juízo, que é o juízo investigativo, inicia no milênio a segunda fase, que é o juízo comprovativo. E nós vamos entender e glorificar o nosso Deus. A Bíblia não diz que Deus ele tem amor, a Bíblia diz que ele é amor. Nós vamos entender por que algumas pessoas se perderam e também por que muitas pessoas se salvaram. Mas a maior de todas as surpresas é entender que o céu vai ser um lugar maravilhoso, onde a grande surpresa vai ser eu e você estarmos lá pela graça e a misericórdia do Senhor. Mas nós ainda queremos relacionar mais alguns eventos. Hoje o senhor foi premiado, né, pastor? Você pegou a taça cheia e para a gente poder comentar aqui. Nós vamos ler mais alguns textos abaixo e relacionar de acordo com os eventos que ocorrerão também depois do milênio. Nós vimos que agora, a volta de Jesus, iniciamos o milênio, que é esse período onde os salvos reinarão com Cristo. A Bíblia não diz que nós estaremos no céu para sempre. Nós vamos ficar 1000 anos no céu e depois nós voltaremos. Nós já estudamos sobre isso. Eu não vou me demorar aqui, mas esse mesmo planeta que foi afetado pelo pecado, ele será restaurado e aqui será o trono de Deus. Mas eventos que ocorrerão depois do milênio, pastor. Vamos fazer aí a correlação com os textos e os eventos? Ok, pastor Leonardo. E esses eventos que vão acontecer após o milênio estão dentro do capítulo 20 e 21 do livro de Apocalipse. O primeiro evento nós encontramos em Apocalipse capítulo 21, verso 1.
a palavra de Deus diz assim: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Após os salvos passarem 1000 anos, reinando 1000 anos com Deus no céu, a cidade santa então descerá. Então esse é o evento que vai acontecer após o milênio, a descida da cidade santa. Um outro texto, pastor Leonardo, pastor Aguinaldo, é o de Apocalipse capítulo 20, e o versículo 7, está bem pertinho aí. Pode ler, pastor, por favor? Versículo 7. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Pode ler o 8 também? Por favor. E sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. E o número dessas é como a areia do mar. Pastor, já aproveita e lê o 9, porque aí Vamos lá. o pastor Ok. depois ele já Sim. faz a conexão com o Pois evento não. depois. Ok. Marcharam então pela superfície da terra, verso 9, e cercaram o acampamento dos santos e a cidade amada. Porém, desceu fogo do céu e os consumiu. Muito bem. Então, quais são os eventos que vão acontecer após o milênio? O primeiro nós já citamos, será a descida da cidade santa. O segundo evento, Satanás será solto da sua prisão. Ele será acorrentado assim, pela circunstância de não ter ninguém mais para tentar, enquanto os salvos passaram 1000 anos no céu. Então, o próximo evento após o milênio será, então, Satanás estará solto. E, dando sequência aí, será, então, Satanás e todos os habitantes, né, os ímpios, eles se unirão para tomar a cidade santa. Será um outro evento após o milênio. E um outro evento é descrito em Apocalipse capítulo 20, versículo 5, diz assim: os restantes dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Então, aqui o outro evento será, então, a ressurreição, né? Os perdidos serão ressuscitados. Só para explicar aqui, pastor, que na verdade ele antecede esse momento, Exatamente. quando eles marcharão, né, de uma extremidade à outra da terra. Esses são aqueles que farão parte da segunda ressurreição, não a ressurreição dos salvos, mas a que nós conhecemos como a ressurreição do juízo. E Satanás, depois de 1000 anos, ele vai mostrar que não mudou nada. Ele vai reunir, imagina o exército de Satanás, nós já falamos sobre isso aqui, e agora ele vai marchar em direção à cidade santa e vai tentar tomar. Só que, como o pastor mencionou, vai vir fogo do céu e será destruído Satanás e todos aqueles que não quiseram compromisso com a vontade de Deus. Isso mesmo, pastor Leonardo. E fechando, então, esses eventos, Apocalipse 21, versículo 2, diz assim: vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada com noiva, adornada para seu esposo. Então, o mesmo fogo que destruirá Satanás purificará, amigos, esse planeta que será a eterna morada dos salvos. Então, o mesmo fogo que destruirá os ímpios, Satanás e os ímpios, será o mesmo fogo que vai, então, restaurar, que vai purificar essa terra, aonde será a morada de todos os salvos. Amém. Deus seja louvado. E eu fico pensando, eu queria que você imaginasse a sua vida, o relacionamento que você tem com Deus. Eu já vou até pedir ajuda dos pastores aqui. Eu vou pedir que o pastor Aguinaldo ele lê para mim Daniel capítulo 12, verso 1, e o pastor Solimar, ele abrir em Apocalipse capítulo 21, verso 27. Enquanto eles procuram o texto, eu quero te fazer uma pergunta. A Bíblia ela trabalha nessa direção. Nós vimos que existe um momento de angústia, uma provação que todos os filhos de Deus irão passar, que nós seremos provados no fogo. Mas quem somente poderá entrar na cidade que Deus está preparando? Eu poderia citar aqui um texto clássico, que é justamente lá em João capítulo 14, de 1 a 3, que Jesus diz assim, que ele iria preparar lugar. Ele está preparando lugar para aqueles que foram fiéis no pouco. Ele disse assim, ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Existe não apenas um lar, mas existe uma eternidade esperando por mim e por você. Mas nessa cidade, nesse lugar, só entrarão essas pessoas que os pastores vão mencionar. Daniel capítulo 12, verso 1. Leia, por favor, pastor. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do povo de Deus. E haverá tempo de angústia como nunca houve, desde que existem nações até aquele tempo. Mas naquele tempo, o povo de Deus será salvo, todo aquele que for achado e inscrito no livro. E o detalhe está justamente na última parte, somente aqueles que foram achados inscritos no livro. Que livro é esse? É o livro da vida do Cordeiro que foi escrito com o sangue de Jesus. A Bíblia diz que todo aquele que confessar o nome de Cristo diante dos homens, Jesus também confessará o seu nome diante do Pai. A justiça que é aceita não é a minha, não é a sua. Já trabalhamos várias vezes nesse sentido. Deus aceita a justiça, o sacrifício perfeito de Cristo, que foi no meu e no seu lugar. O outro texto
começo de Apocalipse, capítulo 21, verso 27. Diz assim: nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os escritos no livro da vida do Cordeiro. Amém? Então, todo aquele que aceita Jesus como Senhor e seu Salvador, ele tem o seu nome escrito no livro da vida. Um dia, este livro será aberto, Apocalipse capítulo 20, verso 12, e somente os inscritos nele receberão a vida eterna e a coroa de vitória. E a Bíblia diz: fora estão os mentirosos, os abomináveis, os feiticeiros e todos aqueles que praticam a iniquidade. É verdade, está chegando o momento onde eu e você passaremos por esse momento, esse tempo de angústia, aquela luta que Jacó teve, mas Jacó, ele se apegou a Cristo. A Bíblia diz que Jacó, como um guerreiro, ele lutou com Deus e ele não largou a Cristo enquanto ele não foi abençoado. E eu me lembro muito do detalhe, pastor, justamente naquela luta, que Jacó, e nós sabemos o nome de Jacó, que significa enganador, suplantador, e Jesus pergunta para ele: qual é o seu nome? E eu gosto de imaginar aquela cena justamente da seguinte forma: Jacó, quem sabe, não querendo mencionar o seu nome, e Deus muda o nome de Jacó. A Bíblia diz no livro de Apocalipse que quando nós estivermos nesse lugar, nessa nova terra, nessa mansão celestial, ao lado de Deus, nós vamos receber uma pedrinha com um novo nome, que só você e Deus conhecem, que reflete o nosso compromisso e o nosso relacionamento com Deus. Mas para que isso aconteça, eu e você precisamos estar ao lado de Cristo, precisamos tomar lugar ao lado da vontade de Deus. Vou pedir os pastores para me ajudar mais uma vez, pastor. Leia para mim aí Daniel capítulo 12. Eu vou pedir para o senhor ler o verso 4 e o pastor Solimar 12, ainda mais o verso 13. Quais palavras foram ditas pelo anjo a Daniel, palavras de conforto e de segurança? 12, verso 4, pastor, por favor. Quanto a você, Daniel, encerre as palavras e cele o livro até o tempo do fim. Muitos correrão de um lado para o outro e o saber se multiplicará. Amém. Pastor Solimar, o verso seguinte, o verso 13, por favor. Diz assim: tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás e, ao fim dos dias, te levantarás para receber a tua herança. Olha que textos maravilhosos. Um fala que nos últimos dias a ciência se multiplicaria, só que esse conhecimento que foi lido era o conhecimento da Bíblia, das profecias do livro de Daniel, a certeza de que esse livro seria aberto mais uma vez e o propósito de Deus seria cumprido na vida de cada um daqueles que se interessassem em estudar e compreender um pouco mais. A Bíblia também diz que Daniel, nos seus últimos dias da sua vida, ele teve a certeza da vida eterna. O anjo disse para ele: Daniel, você vai descansar. Estava dizendo que a morte de Daniel estava próxima, mas o galardão era a certeza. Daniel, ele representa todos aqueles que foram fiéis a Deus, aqueles que morreram, descansaram na certeza da salvação em Cristo Jesus, e aqueles também que estarão de pé quando Jesus voltar. Sabe que história essa representa? A minha e a sua. Eu não sei até a volta de Cristo quantos de nós estaremos vivos, mas eu e você temos que deixar o nosso depósito ao lado de Deus. Esse tempo de angústia, como a Bíblia diz, querido, ele inicia com o decreto de morte promulgado no fim da segunda praga e antes do início da terceira. A primeira praga, como o pastor leu, ela será uma chaga maligna, e na segunda o mar se transformará em sangue. Daí o apóstolo declara: então ouvi o anjo das águas dizendo: tu és justo, tu que és e eras o santo, pois julgaste essas coisas, porquanto derramam sangue de santos e de profetas, também sangue lhes tem dado a beber, são dignos disso. E a profecia continua: por condenar à morte os filhos de Deus, os incrédulos se tornarão verdadeiramente culpados pelo sangue, como se eles já os tivessem derramado com suas mãos. Assim Deus envia a terceira praga, porque os ímpios promulgarão um decreto de morte contra os filhos de Deus. E no auge da perseguição, os fiéis viverão essa angústia. E eu só relembrando aqui, por que essa angústia? Medo de serem mortos. E nós sempre teremos o medo da morte, porque eu e você não nascemos para a morte. Medo de que seus pecados não foram perdoados. Assim como Satanás acusou Jacó, ele acusará o povo de Deus, ele acusa a mim e a você, trazendo essa mentira de que eu e você não podemos ser perdoados e lavados no sangue de Jesus. Estarão perfeitamente conscientes de sua fraqueza e indignidade. Satanás se esforçará para aterrorizá-los com o pensamento de que seu caso
não dá margem para a esperança. Talvez eu esteja falando para alguém, como muitos já me perguntaram, pastor, será que na sua igreja, será que no reino de Deus existe lugar para uma pessoa como eu? Claro que sim. Há poder no sangue de Jesus. A Bíblia diz que um coração quebrantado e contrito, Deus não vai desprezar. Sabe, Maria? Sabe, Sandra? Evaldo? Você, Maiara? Você, Fernanda? Existe um reino esperando por você. Existe um céu, uma eternidade esperando por você. Existe lugar na casa de Deus para que nós possamos ser uma mesma família. Um quarto ponto, medo de não terem se arrependido de todos os pecados. Mas Deus, Ele precisa começar a fazer a obra hoje na minha e na sua vida. E por final, medo de desonrar o nome de Deus. Mas a Bíblia diz, foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. O final de todo o período de angústia será, como foi mencionado, por ocasião da volta de Jesus, e o povo de Deus receberá com grande aclamação de vitória a volta do seu vencedor, o seu campeão, aquele que sai vencendo para vencer e tem nas suas mãos a solução para os meus e os seus problemas. Rapidamente, só para a gente fechar aqui, os fiéis são atendidos pelos anjos e todo o céu estará com a brilhante glória de Deus. A angústia terminou para sempre. Amém? Amém, pastores? Louvado seja Deus. O prêmio final será para todos nós. A vitória no sangue de Jesus. Por isso, eu quero dizer uma coisa para você. Não desista. Falta somente um pouco mais. A Bíblia diz lá no livro de 2 Crônicas, no capítulo 20, verso 20. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Vamos confiar em Deus, vamos seguir confiando em Deus, que ainda que tenhamos que passar pelo vale da sombra da morte, não temeremos. A Bíblia diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Eu quero desafiar você a confiar e descansar nas promessas da palavra de Deus. Mas eu não posso encerrar esse tema sem fazer um apelo especial para você. Você que está estudando a Bíblia, você que tem nos enviado seus pedidos de oração, esse link aí, esse é aquele link onde eu e você conversamos mais perto. É justamente aquele momento que eu entro na sua casa, no escritório, eu sento na mesa da sua sala e olho para você, para sua esposa e para os seus filhos. Eu digo, chegou o momento de nós tomarmos a decisão. Os eventos que estão marcados no decorrer do final da história desse mundo, eles são assustadores, mas a Bíblia diz, confia, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Queremos orar sim, os pastores estão aqui, já oramos antes de gravarmos esse tema, estamos em espírito de oração, porque sabemos que o Espírito Santo está tocando no seu coração para que você tome a sua decisão. Você precisa ser batizado, você precisa entregar a sua vida a Cristo, porque Jesus está voltando e porque vocês precisam estar preparados para esse momento de angústia. Jesus, ele disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Ele venceu o mundo. Ele já venceu a vitória que Ele quer conceder para você, para cada um de nós. É esse o desejo do seu coração? Quer tomar uma decisão nesse momento ao lado de Cristo? Então ore comigo. Você que precisa ser batizado, você que precisa romper com as vãs filosofias ou doutrinas mundanas para fazer a vontade de Deus, ore comigo nesse momento, por favor. Querido Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pelo estudo da Tua Palavra. Confesso, Senhor, que o nosso coração chega a arder e a nossa mente chega a ficar, não tem como descrever, Senhor, pela expectativa dos eventos que ainda enfrentaremos. Mas o que nos conforta, o que nos consola é saber que temos a Tua presença ao nosso lado. Nós temos o poder necessário para enfrentar lutas, provações e privações, porque a Bíblia diz que ainda temos necessidade de perseverança, porque havendo feito a vontade de Deus, alcançaremos a promessa. A Bíblia também nos convida a caminharmos pela fé. O meu justo viverá pela fé, se ele retroceder, a minha alma não se compraz nele. Mas o mesmo texto lá em Hebreus diz, Senhor, que nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas avançamos para a conservação da alma. E nesse momento, eu quero entregar a vida desse homem, eu quero entregar a vida desta mulher que estão fazendo um compromisso contigo. Talvez pessoas estão agora, quem sabe, alertados pelos últimos eventos da história desse mundo. Mas eu confio, Senhor, que eles vão vencer. Eu confio que pelo poder da Tua palavra, pela manifestação do Teu Santo Espírito, esses homens e essas mulheres se colocam de pé agora para fazer um compromisso com Cristo. Não apenas de pedir oração, de clamar pelas bênçãos, mas eles podem ser bênçãos, eles podem ser pequenos luzeiros nesse mundo, assumindo um compromisso com Cristo, proclamando essas novas verdades ao lado de Jesus, mas também, Senhor,
decidindo testemunhar publicamente do amor que eles sentem por ti. Existem pessoas, Senhor, eu sei que o Senhor sabe, mas eu preciso mencionar para que eles saibam que eu estou falando deles. Eles estão tomando uma decisão agora, eles querem ser batizados. Nos ajude a ajudá-los para que esse momento seja realmente um momento marcante e especial na vida deles, Senhor. Tome cada um nas tuas mãos, cada família representada. Ajude-nos a enfrentar as lutas pequenas e os grandes desafios da vida ao seu lado. Essas bênçãos nós te pedimos com o perdão dos nossos pecados e fazemos em nome de Jesus. Amém. Eu quero agradecer a Deus pela sua decisão. Eu quero agradecer a Deus porque você tem nos acompanhado. Quero dizer para você que nós ainda temos mais um tema dessa série. Nós vamos falar sobre o estabelecimento do reino de Deus, mas permaneça firme ao lado de Jesus. Ainda que enfrentemos provações, tenha certeza, a vitória é certa, em nome de Jesus. O apóstolo Paulo, ele diz que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Quero agradecer ao pastor Aguinaldo. Pastor, muito obrigado pela sua presença, que Deus continue te abençoando. Quero agradecer também ao pastor Solimar. Deus cuide do Senhor, da sua vida, da sua família, e Deus cuide de você. Te dê um bom restante de semana na presença de Jesus e até domingo. Um abraço.